Pessoal, quando nós refletimos acerca da expiação, da reparação e que vai acontecer aí a partir de uma experiência que é provacional, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, é aclarado para nós que a razão ela vai ser corrigida pela nossa consciência. E a nossa consciência é esclarecida pela nossa razão. E esses são instrumentos que são dados a nós para fazermos o nosso destino. Porque se eu tiver a razão sem ser corrigida por uma consciência nobre, essa minha razão ela acaba fermentando requintes de tortura, de perversidade. Já quando a minha razão ela é corrigida e burilada por uma consciência elevada, vai sendo permitido eu ir fazendo a minha moralidade caminhar junto com a minha inteligência, que são as duas asas do amor e da sabedoria. E nesse sentido que quando a gente tem a consciência esclarecida pela razão, vai nos auxiliar aí nesse areal. E quando nós temos um sentimento negativo que nós nutramos em relação a alguém e que foquemos nesse pessimismo, isso vai desativando áreas importantes do nosso cérebro e deformando o funcionamento dele. Côncio Dias, aquele pesquisador que tem aí um vasto conhecimento na prática e também na teoria com o cérebro, Daniel Amen, que traz para nós acerca das interferências dos nossos sentimentos negativos no metabolismo cerebral. Então, uma pessoa que fica focando nos defeitos de outras e quer ficar na parte negativa daquilo que vê ao seu redor, isso vai levar a impactações prejudiciais do funcionamento, tanto da questão do encéfalo, considerando que ele vai ser composto por uma série de órgãos como o cérebro, como considerando aí o lobo frontal do cérebro, que vai ter impactações acontecendo negativas. Porque acaba, gente, que cada um tem experiências diferentes ao longo da sua trajetória. E isso significa que cada qual vai ter maneiras diferentes de enxergar a realidade e de agir. E quando eu estou harmonizada comigo mesma, eu estou harmonizada com o outro. Porque então eu consigo acolher as diferenças, mas ao mesmo tempo eu consigo me harmonizar, fortalecendo a minha individuação, enquanto em um movimento em que eu consigo otimizar meus talentos e ir desfazendo as minhas imperfeições, pela atividade mesmo do bem que nós consigamos realizar. Porque o bem que eu realizo, ele vai tirando o meu foco de mim mesmo, enquanto da minha dor, da minha dificuldade. Quando eu olho para o lado e percebo que tem alguém em situação mais difícil que a minha, ou mesmo que uma atitude simples minha pode aliviar a dor desse outro, que eu posso dar algo daquilo que eu tenho abundância na direção de lenir a desesperação ao meu lado. Isso tudo, gente, vai nos permitindo fazer aí uma renovação mental. Porque é quando a gente consegue sair da gente e ir para fora.
que inclusive nos ajuda a vencer o nosso egoísmo, o nosso ensimesmamento, a nossa autofixação. Porque então vai sendo possível nós realizarmos esses movimentos de ir em busca da dor onde ela estiver, e acaba, gente, que nós somos o árbitro da nossa própria sorte. Então vai estar na minha mão prolongar indefinidamente ou abreviar o meu suplício. A minha desventura ou a minha felicidade vai depender da vontade que eu tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável, e ela é cônsona à justiça e bondade de Deus. Nesse sentido que nós temos aí, cônsona Emmanuel traz para nós, reabilitações concedidas por Deus na nossa direção, que há a possibilidade de auxiliar os outros. Por isso que o trabalho nobre é o nosso remédio grande, é o nosso penso feliz. Então, se eu cair, ele vai surgir como um apoio em que eu me levanto. Se eu erro, ele me dá a corrigenda. Se eu estou amargurada, ele me reconforta. Se eu ignoro, ele me abençoa por lição, por ensinamento. E porque Deus sabe que nós que estamos na Terra ainda somos imperfeitos, ele nos concede o trabalho bonoso, que possamos desenvolver, sublimar, atuar nele, segundo a nossa vontade, o nosso querer ardente, firme nessa direção, para que a nossa vida vá sendo aperfeiçoada. Mas quando a gente fala de um roteiro espírita para quitar as faltas que houvermos cometido, vai ser trago para nós no Código Penal da Vida Futura, que está presente no livro Céu e Inferno, em que Kardec ele traz 33 artigos, e esse é o penúltimo livro da Espírita Codificação. E nesse sentido, vai ser trago por esse tratado consequências imediatas da falta. Então, algo que eu tenha cometido, que foi uma queda, consequentemente vai ter consequências. E a minha alma ou o espírito, quando ele estiver na erraticidade, ele vai sofrer na espiritual vida as consequências de todas as imperfeições que ainda não se libertou durante a corpórea vida. Então, nosso estado vai ser infeliz ou feliz, isso vai ser inerente ao nosso grau de imperfeição ou depuração. Que acaba, gente, que quanto mais eu me depuro, eu me eterizo, eu me purifico, mais eu vou conseguindo me desatrelar das minhas imperfeições. E é um trabalho meu portar dentro da alma. Porque se existe um trabalho que é solitário, é o trabalho da gente com a gente mesmo. Porque é um trabalho que só eu posso fazer por mim. Nesse sentido que, se eu aguardo que haja algum tipo de intervenção externa para que esse trabalho aconteça, ele vai ficar sem ser feito. Porque quem pode realmente tomar esse barco, colocar a mão neste timão e conduzir esse navio, sou eu mesmo. No sentido de burilar minhas imperfeições, de ir me depurando e de ir me elevando. Quando a gente fala, por exemplo, de qualidades humanas e imperfeições humanas, não vai haver uma imperfeição única da alma que não acarrete funestas consequências inevitáveis. Também não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de uma felicidade. Agora, o que representaria essa cometida falta? Todo mal que eu realizo, toda falta que eu cometo é uma dívida que eu contraio e ela precisará ser quitada, paga, como um boleto de uma dívida que eu contraí em algum setor, e esse boleto fica esperando a quitação, o pagamento. Naturalmente, quanto mais eu demoro para fazer isso, mais juros vai incidindo e mais complica
a minha situação, porque quando eu vier a quitar isso, já não vai ser o mesmo valor de antes. Então, quanto antes eu desperto para a falta que eu cometi e desejosa de resolver e quitar isso, melhor. Menos sofrimento, menos complicação, menos tempo eu vou levar para resolver isso. Nesse sentido que, se eu não fizer essa quitação em uma existência, eu vou fazer isso em outra ou nas subsequentes. Porque as existências elas são solidárias entre si, uma conversa com a outra e auxilia a outra. Enquanto aí as várias reencarnações que um mesmo espírito tem. Aquele que se quitar numa dada existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez, porque ele já houvera feito essa quitação. Então, aquela expiação, devido àquela falta que ele cometeu, não mais voltará para ele a experiência expiatória. Agora é curioso, gente, que quando nós falamos, por exemplo, das consequências das nossas imperfeições, isso vai ser ponto passivo à revelia de nós mesmos. Então, todas as vicissitudes e misérias que nós padecemos na Terra são oriundas das nossas imperfeições, das nossas mazelas morais, sendo expiações de cometidas faltas na presente ou em existências anteriores. Nesse sentido que, pela natureza das vicissitudes e sofrimentos da nossa corpórea vida, a gente pode julgar a natureza das cometidas faltas nessa ou em anterior existência, bem como as imperfeições que deram causa a esse estado de coisa. Então, quando a gente analisa as vicissitudes e sofrimentos que a gente vive aqui, a gente pode ajuizar das imperfeições nossas, das nossas sombras, das nossas misérias morais que deram causa a essas expiações. E aí a gente pode ter uma noção da falta que nós cometermos. Quando a gente fala do período de tempo para expiar a falta, isso vai variar segundo a gravidade e a natureza da falta. Nesse sentido que uma mesma falta pode determinar diversas expiações, conforme circunstâncias agravantes, atenuantes, nas quais houvera sido cometida. Então, dependendo da falta que eu cometi, eu vou ter uma expiação respectiva para aquilo, que pode inclusive ser em parcelas. Às vezes eu não vou, numa única experiência expiatória, quitar aquela falta. É como se eu pegasse um boleto que tem um montante alto e, de acordo com os atenuantes e agravantes daquela falta que eu cometi, que gerou aquele boleto, eu, ao invés de quitar de uma vez aquele valor que está ali naquele boleto, eu parcelo em várias vezes. E aí, nesse sentido, o indivíduo ele pode expiar uma falta cometida num único lance, que é como se eu fosse lá e pagasse aquele boleto, o valor total, ou ele pode ir lá numa casa lotérica e, ao invés de pagar esse valor total, pedir um parcelamento daquele montante. Então, isso vai variar. Quando a gente fala de etapas para quitar as faltas, vai acontecer que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa regeneração, mas isso é insuficiente. Eu preciso do arrependimento como um marco, um prélio inicial, mas eu ainda necessitarei expiar e reparar. Por isso que quando a gente fala de arrependimento, expiação e reparação, são condições trias, necessárias para apagar os traços de uma falta e também para borrachar as suas consequências, que é quando a gente passa uma borracha nisso e então podemos seguir sem aquela mancha consciencial. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque quando eu me arrependo, eu resiliencio, porque eu reconheço que eu errei, cometi uma falta,
me acolho, me perdoo, me amo. Então, isso suaviza, isso levifica a experiência da expiação e abre pela esperança a brecha de um caminho reabilitatório. Só, contudo, a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Caso contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das cometidas faltas. Então, eu me perdoo, mas isso não anula o erro que eu cometi. Para que isso seja anulado enquanto destruir a causa que fez aquilo acontecer, eu precisarei chegar na reparação, que é quando eu me reabilito perante a lei, perante a minha consciência, diante da lei de causa e efeito. Como, gente, um adolescente que ele houvera já tido algumas passagens pela prisão devido a roubos que ele houvera cometido, e tanto ele quanto o irmão estavam envolvidos nessa situação. E acabou que, inclusive, até mesmo o salão da mãe, que é cabeleireira, às vezes eles pegavam um secador para poder trocar, seja por uma droga, e pegavam também vasilhame, pegavam cadeira, e acabavam que tinham aí atitudes, inclusive que vinham a prejudicar essa mãe por causa do vício que esses irmãos traziam, e também faziam arrombamento em outros estabelecimentos, e num desses arrombamentos aconteceu de entrar num escritório de uma ex-professora desse jovem, e ele havia pego um notebook, uma mesa, um ar-condicionado, e quando foi dada a queixa e localizou que ele estava à frente daquele roubo, foi quando essa ex-professora foi chamada para falar o que tinha acontecido, e ao dar de cara com ele, viu que era um ex-aluno. E ele então, ali diante dela, antes que ele falasse alguma coisa, ela pede para se retirar, que ela não teria o que falar, e ele manda uma carta para ela da prisão pedindo que ela rogasse a favor dele para que ele fosse internado numa clínica reabilitatória para viciados. Mas acabou que ele permaneceu na prisão e tem um processo intenso ali na prisão contra ele de vários furtos que ele houvera cometido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um caso assim, a gente sabe que quem está ali na prisão precisa, na verdade, de um tratamento, de um auxílio da espiritualidade, enquanto desenvolver sua vida de oração, seu pensamento elevado. Precisa de uma intervenção de um terapeuta, de um psiquiatra. E nesse sentido que, de fato, seria a orientação para esse jovem interná-lo numa clínica. Mas pode acontecer que isso não fosse acessibilizado para ele, até considerando a ficha que ele criou pelos furtos que ele foi cometendo um após o outro. Nesse sentido que, à medida que ele foi aumentando a sua ficha de roubos, isso foi fechando porta de uma clínica reabilitatória. E, na verdade, deveria ser o caminho inverso. Quanto mais o indivíduo está comprometido numa vida de vício, de drogadição e dependência de outro porte, e está aí numa condição de roubar e de agir desonestamente, na verdade, é um adoecimento.
E acaba que o indivíduo que está dentro de uma prisão, ele, para sobreviver, muitas vezes precisa se aliar a facções criminosas, que acabam por esmair e desfazer as últimas esperanças de recuperação desse indivíduo. Por isso que é um caminho heróico que o indivíduo tem que fazer, chegado nesse ponto. Naturalmente que ele já está espiando uma situação que ele cometeu, porque ele está dentro da prisão, e se ele tiver amor próprio, perdão a si mesmo, para arrepender corretamente, ele vai suavizar a expiação que ele está vivendo, e vai poder viver ela com mais força, com mais resiliência, com mais humildade, com mais tranquilidade, para que ele possa ir expiando o que ele precisa e, num tempo hábil, terminar de expiar os erros que ele houvera cometido enquanto nos soubos. Porque quanto mais ele é resiliente para poder expiar, mais rápido ele termina de expiar aquela situação e libera. Nesse sentido que, quando a gente fala, por exemplo, que o arrependimento ele pode dar-se em qualquer tempo e por toda parte, mas se for tardio, o culpado vai sofrer por muito mais tempo. Nesse sentido que eu cometo um erro nesse momento, eu posso me arrepender na mesma hora. E nesse sentido eu já vou em busca de expiar e reparar aquela situação. Isso vai me economizar tempo, trabalho e energia, porque quanto antes eu me arrependo de um erro que eu cometo, mais rápido eu resolvo aquilo. Eu passo uma borracha naquela situação. Nesse sentido que sabemos que o arrependimento ele pode se dar em qualquer momento e em qualquer lugar que estejamos. Mas se eu fico endurecida e demoro para me arrepender e prefiro ficar na vitimização, na catastrofização, no remorso, na culpa, acaba que eu vou sofrer por um tempo muito maior. Por isso, gente, que fazer uma análise conosco no fim do dia, procurar os escaninhos das nossas falhas, nos comprometermos a não repetirmos elas, já agirmos no sentido de resolver aquilo o quanto antes, indo na direção daqueles aos quais prejudicáramos. Quanto mais a gente tiver essa atitude, inclusive anotando se for preciso, porque às vezes quando eu ponho no papel alguns aspectos que eu preciso melhorar, fica mais fácil eu trazer aquilo na mente, na memória, nos momentos cruciais do meu dia. Até mesmo quando a gente fala as coisas que nós temos que resolver, porque às vezes são muitas atividades. Quando a gente tem um roteiro, isso facilita para a realização das tarefas que precisaremos engendrar. Agora, quando a gente fala de autoconhecimento e de melhoria moral, isso é primacial, isso é nosso foco primeiro. Porque não há nada mais importante que a minha reforma moral. Até mesmo quando a gente fala a questão da ciência e, inclusive, do próprio estudo, da importância disso, e aqui considerando o estudo nobre, aquele que nos auxilia nas nossas reformas morais e conseguir colocar isso em prática, tudo isso vai ter sua importância e necessidade. Mas o principal movimento da nossa trajetória aqui na Terra é nos melhorarmos moralmente. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É quando eu consigo impedir modificações intestinais em mim, que vão realmente redundar numa mudança de atitude mental, de palavra, de sentimento, de comportamento. Porque se eu não der conta de modificar meu pensamento para melhor, o meu sentimento ele fica danificado, degenerado. E eu serei responsabilizado, inclusive, pelo que eu sinto. Porque o comando do meu sentimento cabe a mim e a direção dele, que passa pela minha vontade de elevá-lo. Nesse sentido que, com um pensamento positivo, eu vou conseguindo
fazer o direcionamento de um sentimento nobre, que vai redundar numa palavra boa, numa atitude mental positiva, e daí para uma ação no bem e o próprio testemunho crístico. Nesse sentido, gente, que se eu não controlo o meu pensamento, o meu sentimento degenera. E eu serei responsabilizado por isso, porque pode até não virar uma ação ruim, mas se eu sinto errado, se eu sinto negativamente, isso corre por minha conta. Por isso que nós precisamos começar a fazer a gênese do nosso processo interno pelo nosso pensamento. Nesse sentido que, quando nós consideramos que a expiação consiste nos sofrimentos tanto morais quanto físicos, que são a consequência de uma cometida falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após o nosso desencarne, ou ainda numa nova existência na Terra, isso vai significar que eu vou expiando até que os vestígios últimos da falta tenham desaparecido. E nesse sentido que isso vai acontecer tanto quando nós estamos encarnados, quanto no astral. A expiação, ela funcionará no ambiente que eu tiver, vai ser de uma vez só, no único gole, ou poderá ser parcelado as experiências expiatórias referentes a uma única falta. Da mesma forma que várias faltas podem ser agrupadas numa única experiência expiatória, que eu dando conta dela, leva à reparação da minha consciência perante si mesmo e perante a lei de causa e efeito, em que eu me reabilito, e nesse sentido, de acordo com a forma como eu vivo essa expiação. Então, da mesma forma que uma falta pode levar a várias expiações, várias faltas podem ser acopladas a uma única experiência expiatória para resolvê-las. Isso vai depender de atenuante e agravante e dos circunstanciais correlatos, para que então o indivíduo possa viver a experiência expiacional que ele necessita. Até porque, gente, a expiação ela é de acordo com a nossa capacidade e força de aguentar. Porque Deus, que é misericordioso e complacente, ele não põe 3 quilos no ombro de alguém que aguenta meio quilo. Então, inclusive, considerando atenuante e agravante mesmo, Deus ele faz parcelamento dessa situação ou mesmo ajustamentos que são cabíveis e, no caso, usados para melhor atender aquele indivíduo, para que ele tenha uma condição mínima de lidar com aquela experiência expiatória. E pode acontecer também que, às vezes, junta várias experiências por indivíduo expiatórias, porque há uma necessidade de que ele resolva mais rápido aquelas questões. E nesse sentido que, ao juntar num único balaio aquelas experiências expiatórias, dá a possibilidade para o indivíduo de se desembaraçar dessas situações mais rápido, inclusive para que ele seja liberado para novos cometimentos, até quando nós estamos considerando o trabalho que o aguarda. Porque há trabalhos, com a leira de Jesus, que o indivíduo ele já tem que estar relativamente purificado das suas faltas cometidas, reabilitado perante a sua própria consciência, para poder começar a assumir. Até porque, gente, como isso não vai ser dito na coleção A Vida no Mundo Espiritual, você não forja um médio com Jesus do dia para a noite. Se nós considerarmos, por exemplo, um curso na Terra de enfermagem, que o indivíduo fica aí pelo menos uns 5 anos por conta de estudar aquela área, na teoria, na prática, faz estágio, faz uma conclusão de curso,
para algo que é terreno, enquanto um curso aí que ele vai atuar depois que concluir. Então imagina as edificações espirituais, que o indivíduo vai atuar na mediunidade com Jesus. Isso significa que, vez que o indivíduo, ele precisa, o quanto antes, começar o seu trabalho com Jesus, pode ser que ele tenha pedido no astral muitas experiências expiatórias num curto espaço de tempo, para que ele, se desembaraçando e conseguindo viver isso com resiliência, porque já se percebe arrependido e com uma resistência, uma longanimidade para viver isso, vai acontecer que, ao vir para cá, ele encontra experiências expiatórias, sejam expiações que ele vive ao mesmo tempo de diferentes faltas cometidas, seja uma falta que ele vive numa única experiência expiatória, que poderia ter sido parcelado, mas ele pede para ser numa única experiência expiatória, naturalmente mais pesada, mas, por outro lado, em que ele, bem vivendo, já libera ele daquela falta. Consequentemente, também, ao mesmo tempo, forja ele para o trabalho que ele precisará assumir. Porque quando nós vivemos uma experiência expiatória, nós também estamos sendo testados. Porque toda expiação é um teste. Nem todo teste é expiatório, mas toda expiação é um teste, uma prova. Nesse sentido que, quando o indivíduo ele consegue fazer o bem a quem havia feito o mal, ele vai reparar. Se eu não reparar os meus erros nessa existência, seja por má vontade, por fraqueza, por ignorância, numa existência posterior, eu vou me encontrar em contato com as pessoas mesmas a quem houver prejudicado, em condições escolhidas voluntariamente, porque a gente pede no astral esses encontros, a gente pede as expiações, a gente pede, às vezes, uma doença do corpo, visando o burilamento espiritual e uma capacitação diferenciada para um serviço que precisamos realizar, que vai inclusive ter a ver com um talento ou habilidade que nós tenhamos, e que, à medida que a gente realiza esse serviço, a gente vai combater a nossa mazela moral. Nesse sentido, que ao ser colocado em contato com essas pessoas que voluntariamente houver escolhido para reparar diante delas, vai acontecer que, ao lhes demonstrar o meu devotamento e procurar fazer-lhes tanto o bem quanto o mal que houvera feito, na verdade eu vou fazendo pesar a balança do bem. E com isso a gente vai resolvendo. Inclusive, gente, pode ser que não seja com as mesmas pessoas que houver acontecido o delito que eu perpetrei. Mas pode ser que eu seja colocado no setor de serviço em que eu, naquela área que deslizei, faça atividades auxiliativas a outrem, que mesmo que não vá na direção daquele a quem houver prejudicado, o fato de eu estar realizando aquelas atividades auxiliativas já estão significando a guisa de reparações. Por isso que o trabalho no bem é tão benéfico, porque ele vai quitando nossos débitos, ele vai nos burilando moralmente, vai solvendo as nossas imperfeições, e acaba que isso vai nos dando aí essa condição de melhor nos aptarmos para o que precisamos realizar. E é curioso porque, quando nós consideramos, por exemplo, a expiação, é uma pena mesmo que a gente cumpre. E vai apresentar um aspecto que restringe a liberdade e é impositivo. Porque, quando nós consideramos que uma falta foi cometida por nós,
para espiar aquilo, nem sempre vai ser de acordo com a minha vontade. Pode ser que seja algo compulsado sobre mim, que inclusive restringe o meu ir e vir, a minha liberdade, e que inclusive significa uma prisão momentânea que eu possa viver, até mesmo considerando o corpo físico com alguma deficiência, por exemplo. Ou até mesmo o cérebro com algum tipo de dano, enquanto aí alguma alteração psicótica, neurótica. As psicoses, elas são situações que a gente traz de outra existência. Neuroses são alterações que a gente vive, mas considerando os transtornos mentais, isso pode acontecer devido a uma expiação que eu esteja vivendo, em que é feita uma restrição da capacidade orgânica do meu cérebro, inclusive incapacidade de produzir alguma substância. Por isso, gente, que em última instância é o que eu faço comigo que determina para onde eu vou. Porque seja a expiação que eu viva, do tipo que for, moral, orgânica, seja a própria questão dos testes que me alcançam, as vicissitudes, os problemas, isso não são vereditos. Não são a palavra final a meu respeito, do meu caso. A palavra final eu dou com o que eu faço com isso. Então, às vezes, o indivíduo ele tem restrições importantes, que inclusive tem a ver com situações que ele houvera perpetrado e que, de acordo com a maneira como ele lida com isso, é que vai dizer de onde ele está se levando e o que ele está edificando do próprio destino. Como um adolescente que hoje ele está em torno aí dos seus 18 anos e ele tem uma paralisia cerebral. Então, ele tem aí uma alteração importante dos movimentos, ele anda com andador, mas isso não foi limitante para a sua alegria, a sua garra, porque ele continuou a sua luta em meio a isso. Então, ele continuava indo na escola, agora ele está concluindo o 3º ano do ensino médio, ia para a academia de andador, andava pela cidade para ir para uma academia, para sair de uma escola, para ir até um supermercado. Ele fazia por ele mesmo essas andações com esse andador, que vieram do seu esforço, inclusive na academia, na fisioterapia que ele faz, que pede um esforço enorme da parte dele para ir desenvolvendo a musculatura e os ossos dele, que permitirá a ele sair da cadeira de roda, porque a condição anterior dele era na cadeira de roda. Ele conseguiu levantar e ficar com o andador que ele usa para se movimentar na cidade, devido à garra, à força de vontade que ele teve, e com isso, baseado nessa decisão positiva, aonde ele está se levando. Então, ao invés dele se render a uma limitação física que ele tinha e se acomodar a uma cadeira de roda, ficando ali entre 4 paredes na casa dele mesmo, ele saiu dessa zona de conforto, fez esse esforço heróico para desenvolver melhor as junturas, as cartilagens, os ossos do seu organismo, por uma fisioterapia árdua, intensa que ele realiza. E isso permitiu a ele não só sair de casa para a vida em sociedade, como sair da cadeira de roda. Então ele usa os pés junto com o andador, mesmo com a dificuldade que ele traz, mas se locomove para os lugares que ele deseja. E é curioso, gente, porque, inclusive, recentemente ele houvera olhado no triciclo e como o caminho se abriu para ele chegar na mão dele.
que vai ser facilitador aí até para o movimento dele. Mas por quê? Porque ele não se rendeu à própria limitação. Porque não é a limitação que eu tenho, é o que eu faço com isso. Não é aquilo que eu percebo de anomalia, de adoecimento em mim, de fraqueza. É o que eu realizo com o que está em mim, com o que eu sou. Por isso que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo que não há má tendência, não há adoecimento, não há vulnerabilidade que uma fé divina, vigorosa, potente, tremenda, não vença. Porque quando realmente eu tenho fé, quando realmente eu tenho vontade ardente, firme, e esse querer heróico, eu me levo para onde eu quiser. Não importa onde eu esteja e em que realidade aconteça a minha situação, eu me levo para onde eu desejo. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, a questão de sentimentos de culpa e depressão, são sempre gravosos, porque é quando o indivíduo ele vai na linha oposta desse jovem, porque o indivíduo ele entra na vitimização. Então, acaba que ele vai se tornando vítima do seu ato de agir na defensiva, porque ele culpa o outro pelo que lhe aconteça. Ao invés dele, com uma vontade tremenda, heróica, levar ele mesmo para onde ele deseja, ele culpa alguém por esse estado de coisa que ele vive. E é o maior desserviço que a gente pode fazer por nós mesmos. Porque quando eu entro nesse estado de culpar o outro e de me vitimizar, eu tiro da minha mão o meu destino, que está na minha mão. Mas eu abro mão disso. Chegado nesse ponto, eu vou ficar esmagada, vencida. Não vou dar um passo concreto na direção da minha destinação nobre, que preciso e que me comprometi a realizar. Nesse sentido que o indivíduo ele vai estar à caça de alguém para acusar os problemas provocados pelos erros dele mesmo. Geralmente a vítima é quem está mais próximo dele, seja um filho, um pai, um cônjuge. Então ele diz que a culpa não é dele, que não foi ele que fez aquilo. E se ele está naquele estado é porque o outro não o apoiou, é porque o outro não o compreende. Não escuta outrem quando tem alguma discussão com ele, porque enquanto ouve, ele fica fazendo maquinação de raciocínios para contrapor os alheios argumentos. Então, não tem aquele acolhimento auditivo, visual, porque ele fica fazendo essa maquinação de raciocínios contrapônicos para poder duelizar com o outro. E, geralmente, ele vai ter isso fundamentado em achar algum defeito em outrem, para despejar o defeito do outro nele na forma de uma acusação. E ele só vai se sentir bem quando perceber que conseguiu sair vencedor do embate com o outro, deixando o outro emocionalmente destruído. Se acontece o término de um relacionamento afetivo, tem uma dificuldade enorme em analisar a contribuição que ele deu para o fim daquele relacionamento. Porque ele vai considerar que a culpa é sempre do outro. E com isso ele vai se tornando vítima da própria defensiva. E então os afetos mais próximos começam a se afastar, optar por outra amizade. E viver mergulhado nesse sentimento limitante é um sério problema, porque atrapalha a pessoa e suas relações ao longo da vida. Muito. Pelo fato de que o quadro vai se agravar, porque o indivíduo acaba resvalando para quadros de diminuição do vibratório padrão mental, assimilando perigosas energias da depressão associada à culpa. Chegado nesse ponto, já tem aquela turminha de obsessor para esmagar o indivíduo na culpa, para afundá-lo numa depressão que só vai piorando, porque a depressão ela pode até começar leve, mas se eu dou espaço, ela toma conta de mim, ela me esmaga, ela me destrói. Porque ela vai minando fibra por fibra nossa e vai nos esgotando.
Aí chega um ponto que o indivíduo já está numa depressão grave, ideando suicídio, sem energia para sair de um quarto, que ele põe um algodão até na fresta para não entrar luz, e sem coragem para poder enfrentar a vida, sem força, sem ânimo. Porque chegado nesse ponto, gente, não é frescura, não é mais má vontade, porque o indivíduo não dá conta mais mesmo de fazer alguma coisa por si mesmo. Alguém precisa ajudá-lo. Aí, no centro espírita ou no templo religioso da pessoa, aí num terapeuta, aí num psiquiatra, a começar a tomar o medicamento que ele precisa, porque quando é assim, alguém tem que dar esse medicamento por um tempo, até que esse indivíduo comece a ter uma reação. Porque uma pessoa que está em depressão grave, ela já está ideando suicídio, ela já está no esgotamento psíquico em que ela desistiu. E nesse sentido que é necessário uma intervenção de fora, de quem está ali mais próximo, para ajudá-la. Então é preciso entrar naquele quarto, não é entrar e ficar. Entra no quarto e interage com o depressivo e, nesse sentido, tira ele do quarto, chamando ele para te ajudar nas atividades da casa. Porque se eu vou sair de manhã para trabalhar e falo com um depressivo para fazer arroz, preparar o feijão, fritar ovo, limpar a sala, lavar os banheiros, dar comida para o cachorro, dar água para o gato, limpar a janela, eu vou chegar em casa e ele não vai ter feito nada, porque ele não dá conta de ter iniciativa própria nesse estado que ele está. Eu preciso entrar no quarto, chamar ele para me ajudar nas tarefas, mas eu vou estar acompanhando ele junto. Então, enquanto eu estou batendo a massa do bolo, eu peço para ele ir mexendo ali, fazendo a batição das claras. Enquanto eu estou fazendo um arroz, eu peço para ele ir catando feijão. Enquanto eu estiver dando banho nos cachorros, eu peço para ele pôr ração para o gato. Então, eu vou, à medida que eu estou realizando as atividades dentro de casa, eu chamo o depressivo para poder contribuir dividindo as tarefas. Depois do almoço, peço para ele lavar na louça enquanto eu vou secando, ou vice-versa. E nesse sentido, a gente vai tirando o indivíduo desse estado grave, com essas várias ações que nós comentáramos aqui. Com o Evangelho no Lar Diário. E procurando colocar esse indivíduo numa atividade útil. Nesse sentido que vai acontecendo, Cônsul Joana de Ângeles traz para nós, que quando foi desencadeada a ação, ódio, raiva ou desejo de vingança, ou mesmo a moral inconsequência, não permite avaliar o desatino. Então, o indivíduo ele vai atender ao impulso nascido na mesquinhez ou no pessoal primarismo. Porém, lentamente, o remorso gera o fenômeno de identificação do erro, mas não se faz acompanhar da coragem para a reparação conveniente. Então, ele vai transferir para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que facilmente ressuma antes do desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação das ideias, das lembranças, condutora da inconsciente lembrança. Quando chegamos nesse ponto, o indivíduo experimenta angústia insopitável, procura recurso de autopunição como libertador mecanismo para a consciência, responsável pelo delito que, mesmo que ninguém conheça, se ele encontra íncito no mapa das pessoais realizações, portanto intransferível, inarredável. E quando a gente entra na questão da autopunição, vai acontecer automutilação, vícios como droga, bebida, porque vai acontecer que o indivíduo, num mecanismo
reflexo, para se autopunir, ele usa de formas variadas em que ele, na verdade, está agredindo a si mesmo e, ao mesmo tempo, ele está, de alguma forma, tentando fugir da consciência. Porque se ele encontra com a consciência dele, ele enxerga o delito, que o mundo pode não saber qual é, mas que está íncito no seu mapa de realizações, porta dentro da alma, intransferível, inarredável e que pertence a ele mesmo, ao seu destino. Por isso que vai entrar aí a questão de uma intrepidez, de uma coragem, novamente, quando faláramos do exemplo daquele jovem que teve uma coragem heróica para sair de dentro de casa, mesmo com uma paralisia cerebral, numa cadeira de roda, e ir para um andador, e daí andar pela cidade com esse andador, porque ele teve essa intrepidez moral, esse estoicismo. Porque acontece que quando o indivíduo ele identifica sua falha, se isso não for acompanhado de uma coragem moral, de um heroísmo, vai acontecer que, sem esse acolhimento da minha situação e esse encarar a mim mesma, assumindo as consequências do que fiz e indo em busca de resolver aquilo, isso vai, então, se transferir para os arquivos desse espírito. Porque o indivíduo não vai ter força suficiente para reparar convenientemente. Então, é feita a transferência desses arquivos em forma de culpa. E nesse sentido que, como ele, em qualquer acontecimento, acaba associando com aquelas ideias da culpa que ele traz, ele, pela angústia, pela aflição que isso faz experimentar, tenta a autopunição, visando se desvencilhar da sua consciência mesmo. Porque quando ele enxerga a sua consciência, quando ele tem contato com a sua consciência, ele enxerga seu delito. E ele se sente culpado, porque não teve coragem suficiente para reparar. E aqui entra a importância da força, da fé, da coragem, da caridade, do perdão, da resiliência, da longanimidade, porque quando eu tenho esses metais, eu acabo conseguindo digerir, palatabilizar melhor minhas falhas. Porque eu olho para mim com compaixão, eu me perdoo. Daí que eu consigo conversar comigo mesmo e achar junto comigo caminhos para reparar aquilo, para solucionar aquele erro que eu cometi. Eu topo isso. Eu me pego na mão e nós vamos junto achar a melhor maneira de arrependermos, expiarmos e repararmos aquela situação. Então eu preciso estar comigo. Agora, estar conosco mesmo é um ato de coragem, porque é um ato solitário, porta dentro da alma. Não tem plateia, não tem aplauso, não tem estímulo, é eu comigo. O estímulo, se tiver, o que eu dou para mim. Estímulo enquanto algo vindo de fora para me ajudar a fazer isso, não vai ter. É algo que eu tenho que forjar dentro de mim, com um desejo de me ajudar. E, nesse sentido, nós podemos avançar. Por isso, gente, que a depressão também, dentre outras causas, ela pode nascer de um desajuste na relação entre o que a pessoa é e o que ela não dá conta de superar.
para chegar ao que deseja ser. Então ela fica achando que não há pontes para um lado conversar com o outro. Isso provoca nela tristeza, desilusão, prostração, frustração, a sensação de fracasso e o desejo de se isolar. Porque se o indivíduo deseja superar uma situação em si que percebe indevida e não consegue, significa que o que ela deseja vir a ser fica distante dela. E aqui novamente nós trazemos a mensagem de Jesus que diz que esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição e muitos por aí entram. Então, deseje muito entrar pela porta difícil, pelo caminho apertado da vida, de lutas, de sofrimentos, de renúncias, de perseguições, porque muitos vão querer entrar esse caminho, não vão poder, não vão conseguir. Por isso, gente, que aproveitemos enquanto é dia, que eu dou conta de olhar para mim e me melhorar. Porque pode ser que se eu perder essa oportunidade, vai chegar um momento que eu vou querer me melhorar e não vou dar conta. Se eu estou olhando para mim nesse momento e se eu posso me ajudar a superar as minhas mazelas morais, se eu posso fazer algo de bom por mim hoje, faça. Porque é atravessar esse caminho difícil que Jesus nos fala, que se eu posso, devo fazê-lo. Porque existe aquelas pessoas que tentam fazer mudanças nas coisas ruins que percebem em si e não conseguem, isso gera depressão. Porque o indivíduo se sente vencido pela própria sombra. Por isso que ele vai ter que fazer esse caminho, primeiro de se perdoar, de se amar, para adentrar um arrependimento, para que ele vá então amealhando força a partir das expiações bem vividas e as suas respectivas reparações e reabilitações, para poder então, numa miséria que vem em si, conseguir ir dirimindo, diminuindo as suas quedas. Por isso que essa pesada energia do fracasso vem carregado de uma aceitação difícil dos limites próprios. É aí que nasce a culpa, que leva a uma pesada carga de emocional sofrimento, que pode e deve ser ressignificada numa relação boa analítica, assim como no comprometimento com alguma social causa que seja relevante, que o indivíduo vai sair de si em favor de alguém. Isso positivamente repercute no serenar das emoções, porque ele percebe que não sofre só, que pode ajudar na dignificação de alguém, ganha um novo encorajamento para superar e suplantar as pessoais dificuldades. Por isso que quando a gente tem essa conflituosa relação em que eu desejo gritar por socorro, eu me isolo, mergulho no báratro das minhas emoções atritivas. Por isso que necessário é um esforço bom para sair do escuro quarto das minhas depressivas tendências e procurar auxílio. Porque mesmo que eu deseje gritar por algum tipo de auxílio na minha direção, eu, ao invés disso, acabo recuando e com isso eu me entrego, tombo nas minhas tendências depressivas mesmo. Nesse sentido que, mesmo se nós tivermos amizades boas para esse processo, isso não é o suficiente. Porque quando nós consideramos a superação de um quadro depressivo, mesmo que o indivíduo seja amado por muitas pessoas, ele pode ter problema grave de aceitação pessoal. Por isso que começa com a minha atitude comigo mesmo. Até porque, gente, quando o indivíduo ele consegue se amar, ele já não tem necessidade de ficar recebendo amor. Ele sai do infante moral, emocional. Nesse sentido que, quando alguém se ama, ele já não precisa que seja demonstrado amor na sua direção, porque ele se ama.
Por outro lado, se uma pessoa não se ama, muitos podem amá-la e demonstrar amor na direção dela, que não será o suficiente para ela sair do quadro depressivo em que ela afunda, chafurda, por não se amar. Nesse sentido que a disciplinada frequência a uma casa espírita, associada a uma terapêutica análise, vão se somar como instrumentais valiosos de reorganização da autoestima, do auto-olhar, do autoacolhimento, do auto-perdão, da auto-rearticulação, do auto-cura e do autoconduzir a uma destinação melhor. Porque o indivíduo, então, ele passa a ter uma adequada percepção de si mesmo, que terá sido estimulado pelo trabalho no bem, pela terapia, até mesmo por um remédio que por um tempo pode ser necessário e é bem-vindo. Porque o remédio, se for necessário para algum órgão do nosso corpo, considerando que o cérebro é um órgão físico, e como o coração pode precisar de um remédio, como o rim pode precisar de um remédio, como o pé pode precisar de um remédio, o cérebro pode necessitar de alguma substância por um tempo, até que ele se rearticule e consiga uma reharmonização mínima para tirar aquele remédio. Então, ainda bem que tem um remédio para nos ajudar naquele período. Então, com isso, qualquer pessoa vai ter suas chances aumentadas de superar suas adversidades, as suas dificuldades e preparar-se para os desafios da sua trajetória existencial. Por isso precisa de humildade para reconhecer o nosso próprio comportamento, muitas vezes inconsciente. E nós vamos conseguir isso à custa de muito autoconhecimento e reflexão e abstrações nobres, intimidade com Jesus, vida de oração, vigilância. O que é improdutivo e limitante é continuar instalando minas de culpa ao redor de nós mesmos, tornando qualquer relação inviável. Nesse sentido que a gente acaba ficando isolado, porque o indivíduo que fica nessa arena da vitimização e da culpa sobre si mesmo, ele acaba que espanta as boas companhias. Ao invés dele se aproximar da convivência salutar que irá o beneficiar, ele acaba se isolando. Por isso, gente, que quando nós falamos também a questão, como isso não foi trago na revista Reformador desse mês, de nós procurarmos ambientes saudáveis, isso é sine qua non. Porque o indivíduo que deseja uma caminhada melhor para si, ele precisa escolher os ambientes saudáveis. Ali num centro espírita, assumir um trabalho voluntário, útil, o estudo nobre, a reforma moral, um vídeo instrutivo, aí de uma reflexão dentro da lei do espírito, uma música que nos ajuda a refletir, a conectar com os benfeitores. Então, o meu estilo de vida, ele traduz a minha vontade, porque quando o indivíduo quer realmente, ele muda seu estilo de vida, aquilo com o qual ele tem contato, e deixa entrar dentro de si e ser afetações para a sua vista, a sua audição, porque então ele seleciona aquilo que o auxiliará nesse desiderato. E nós, gente, tivemos aí a comemoração da Natividade de Maria, que deixa para nós aí esse exemplo de um caminho de entrega ao propósito de vida e de doação, de renúncia e de amor. Então, nos miremos no exemplo de Nossa Senhora, que vem nos dar esse mapa do tesouro. Enquanto aí, essa proposta de um autoacolhimento e que, ao mesmo tempo, é um acolhimento do caminho que me compete seguir com Jesus. Porque ela disse,
façam o que ele vos disser. Então, vamos, a partir dessa perspectiva do consolo que recebemos, porque não estamos abandonados, mas essa percepção de que a primeira que precisa agir na minha direção sou eu mesmo. E nesse sentido que, aproveitando a ensancha de ir por esse caminho difícil, sem querer deixar bagagem no meio da estrada, mas de fato acolhendo as nossas lutas, os nossos desafios que nós vivemos aqui. Nós que estamos em franca transição planetária e que trazem para nós aí experiências que vêm nos ajudar nesse areal. Porque, inclusive, quando Jesus tinha dito para aquele jovem que houver interrogado sobre os meios de ganhar a eterna vida, ele disse para que ele se desfizesse dos bens que ele tivesse e os seguisse. E ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deveria se despojar daquilo que possuísse e que a salvação só teria esse preço. Mas mostrar que o apego aos terrestres bens é um obstáculo à salvação. Nesse sentido que o jovem se acreditava quite porque tinha observado alguns mandamentos certos. Todavia ele recua ante a ideia de abandonar os bens materiais que ele tinha. O desejo de obter a vida eterna não ia até o ponto desse sacrifício. Então, novamente, volta na questão da vontade. Porque se esse jovem, ele quisesse mais ardorosamente a vida eterna, ele se desfazeria dos seus bens. Então, novamente, aquela questão de até onde eu vou com a minha vontade. Porque se realmente eu desejo algo, como nós podemos trazer aqui, atravessar a porta estreita. Se realmente eu desejo, eu farei os sacrifícios que isso pede de mim, de bom grado. Mesmo que sejam desafiadores e pesados para mim. Mas não me esmagarão, não me destruirão. Porque mesmo que a gente seja desconjuntado, não nos daremos por destruídos. E mesmo que venha o esmagamento na nossa direção, não nos damos por vencidos. Porque soerguemos via uma vontade heróica, potente, que nos leva a atravessar aquela porta difícil. Por isso que consolo vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, se aquele jovem, de fato, ele desejasse a eterna vida, ele, mesmo sendo um sacrifício para ele desfazer dos seus bens terrenos, a vontade potente na direção da eterna vida o faria abrir mão daqueles bens, mesmo sendo muito trabalhoso para ele isso. Por isso, gente, que acaba que aquilo que nós realmente miramos vai dizer não somente da esmola que vamos dar, porque então conseguiremos viver essa caridade genuína que começou conosco mesmo, nem mesmo nas palavras consoladoras, as quais podemos acompanhar. Porque a sublime caridade que Jesus nos traz também consiste na concedida benevolência em todas as coisas ao outro. Porque muitos não vão precisar das nossas esmolas, mas as nossas palavras de consolação, encorajamento, amor, os conduzirão ao Senhor. Nesse sentido que esse é o caminho que começa com esse querer. Porque querer é poder. Então, forjar um querer nobre é o caminho para que eu abra uma trilha e possa, junto comigo, me conduzir a uma destinação leal ao Mestre.